Olá, muito bem-vindo ao canal Palavras de Encorajamento. Eu sou o pastor Antônio Elias e estou aqui para te encorajar. Encorajar para a vida, uma vida com Deus, uma vida plena, guiada pela Palavra de Deus. Estamos numa série de meditação e reflexões no livro de Neemias, uma linda e preciosa história, cheia de milagres, de cuidados do Senhor, de ensinos preciosos para a nossa vida. Vem com a gente, que bom que você chegou aqui. No vídeo anterior, nós vimos como Deus respondeu a oração de Neemias diante do rei. Neemias ora e Deus o atende e consegue uma liberação para voltar a Jerusalém para cuidar da restauração da cidade, da reconstrução da sua cidade. No capítulo 2, dos versos 7 ao 9, nós vamos ver que Deus, além de tocar no coração do rei, ainda provisiona os cuidados e as coisas necessárias para o trabalho a ser realizado em Jerusalém através do rei. Então diz assim a palavra do Senhor: Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Verso 9. Então eu fui aos governadores do território a oeste do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Glória a Deus, Deus de provisão. Então veja, Neemias, ele era copeiro do rei, um escravo em Babilônia, servia a mesa do rei, tinha uma necessidade, uma vontade, algo do ponto de vista humano impossível, porque ele não tinha nenhum privilégio, nada que lhe fizesse, que desse algum direito a ele, nenhum direito, Neemias não tinha. Isso muito nos ensina também sobre a preciosa doutrina da graça de Deus. Deus nos dá não o que nós merecemos, é o que Ele quer nos dar. Esse foi um ato também do rei em relação ao Neemias, um ato gracioso. Nenhum direito Neemias poderia reivindicar nessa passagem, nessa situação, nessa circunstância, mas conseguiu. Porque Neemias pediu e conseguiu as cartas para viajar, que era uma autorização, porque poderia ele viajar só com base na palavra dele, ser tomado como fugitivo, por exemplo, ser aprisionado, ser hostilizado, e ele consegue as cartas para viajar. Mas Neemias, com muito jeitinho, ele diz assim, mas também o senhor pode me dar uma carta para tirar as madeiras lá da floresta do rei? E também consegue as cartas para a floresta do rei. E aí o rei dá mais a ele, envia para ele oficiais do exército e cavaleiros. Então Neemias vai com a proteção do rei, a proteção real. Glória a Deus por tudo isso. Mas no final do verso 8, Neemias diz: graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. E Neemias então entrega tudo isso a Deus. Ele tributa todo o louvor e toda a glória dessa conquista a Deus. Deus ouve a oração de Neemias, toca no coração do rei e o rei faz além até daquilo que Neemias pudesse esperar. Ele pede as cartas para viajar, a liberação, as cartas para tirar as árvores da floresta, uma liberação, e Deus lhe dá ainda a proteção para a viagem por meio de oficiais do rei e cavaleiros. Glória a Deus pela
provisão de Deus. Deus provisiona o seu servo. Então, olhando para essa situação, nós temos que aprender a confiar no Senhor, confiar nesse Deus de provisão e graça. Ele realmente não abandona aqueles que nele confiam. Você pode até se sentir abandonado, mas não quer dizer que esteja abandonado. Deus olha por você. Você crê? Medite nisso. Pense nisso. O Senhor Deus, ele sabe gerar recursos para você. Então veja, o rei, ele não era alguém chamado do povo de Deus. E mesmo assim, ele é tocado e usado por Deus. Glória a Deus. Graças à mão benevolente, à boa mão de Deus que estava sobre Neemias, o rei atendeu aos seus pedidos. O Senhor nosso Deus é Deus provedor. Ele não te deixará de mãos vazias, porque o Senhor sabe gerar recursos de onde menos esperamos, dos locais improváveis para nós, mas prováveis para Deus, impossíveis para nós, possíveis para Deus. Caminhemos na trilha de Neemias. No próximo vídeo, nós vamos ver a chegada de Neemias em Jerusalém. Não perca! Vamos caminhar nessa linda e preciosa história e aprender, e crescer, e transformar as nossas vidas. Vem comigo e Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, Tu és um Deus de provisão. Talvez quem me ouve agora tenha alguma necessidade urgente, precisa do milagre. Como operaste milagres na vida de Neemias, opera os teus milagres na vida daqueles que me ouvem. Abençoa-lhes, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus benevolente. O Senhor tem uma boa mão provedora. Cuida de nós, Senhor. Nós oramos e entregamos as nossas causas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tenha um lindo dia. Deus te abençoe.